Agora, esse não é o único programa que existe, né? Como eu disse para vocês, umas imagenzinhas aqui mais atrás, ó. Deixa eu voltar aqui algumas imagens. Ó, aqui, ó. Esse aqui é um programa também como o Windows Explorer, só que esse aqui é o Conqueror. Inclusive tem uma aparência mais parecida ainda com o Explorer, certo? Tanto o Conqueror quanto o Nautilus têm a mesma função, explorar o nosso sistema, criar pasta, excluir pasta, renomear arquivo, copiar arquivo, beleza. O Ubuntu usa o Nautilus. Tá, tudo aqui é Ubuntu, a partir daqui já é Ubuntu, tá? Já estou trabalhando direto no Ubuntu. Bom, muito bem, vamos adiante. Bom, lembrar que o Nautilus eu também posso usar o botão direito do mouse, assim como no Windows Explorer. Então aqui eu cliquei com o botão direito, permite criar pasta, excluir pasta, renomear, tudo com o botãozinho direito. Lixeira. Bom, lembrar que o Ubuntu também possui uma lixeira, basicamente com o mesmo funcionamento do Windows. Então, enquanto os arquivos estiverem na lixeira, nós vamos poder restaurar. A lixeira serve para evitar que a gente exclua algum arquivo ou alguma pasta acidentalmente. Porque era muito comum no modo comando, ainda quando os sistemas eram no modo comando, você dá um comando e exclui tudo. Dali a pouco você precisava do arquivo, excluir sem querer. Aí recuperar o arquivo era complicado. Então os sistemas operacionais começaram a trazer a lixeira, que é uma pasta criada pelo próprio sistema para evitar a exclusão acidental de algum arquivo ou alguma pasta. Enquanto estiver na lixeira, a gente pode restaurar. Lembrar, isso é uma questão importante, que no Linux, quando a gente cria os usuários que vão poder usar o sistema, os usuários podem ser de conta padrão ou podem ser os administradores. Então, olha só, quando a gente cria um usuário no Linux, crio lá o usuário Paulo. Esse usuário pode ser o administrador, e o administrador em Linux também é chamado de root, ou superusuário, tudo a mesma coisa. Superuser, superusuário, tudo a mesma coisa, tá? Todas as expressões para dizer que o cara é o administrador. O que significa ser administrador? O administrador é Deus dentro do sistema. Por que Deus? Porque ele pode tudo. Ou seja, o usuário que é administrador pode instalar programas, remover programas, acessar arquivos de qualquer usuário, pode fazer modificações que envolvam todo o sistema, pode mudar as permissões de um usuário, quer dizer, o administrador pode tudo. Agora, além de ter os usuários do tipo administrador, nós vamos criar os usuários de conta padrão. Os usuários de conta padrão são aqueles usuários que só têm permissão sobre a sua própria conta. Só pode mudar sua própria senha, só pode acessar seus próprios arquivos, só pode modificar a sua própria área de trabalho, quer dizer, só tem permissão sobre a sua própria conta. E aqui eu faço uma relação com o Facebook. Vocês têm Facebook? E não curtiram minha página lá? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês, tá? Deixa eu ver. As fotos aqui. Não é você, não é... Ah, tá. Ah, brincadeira, não, só uma brincadeirinha que vai curtindo, vai aparecendo ali, tá? Bom, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso? Quando vocês criaram uma conta no Facebook de vocês, lá no Facebook, aquela conta que vocês criaram no Face, é padrão ou é administrador? Padrão, né? Vocês têm namorados, namoradas? E aí vocês queriam ser administradores, garanto. Para poder ler as mensagens da namorada ou do namorado, é isso? Porque o administrador tem poder, mas lá no Facebook a nossa conta é padrão. Eu só tenho permissão sobre o meu próprio perfil. Mudar minha foto, colocar uma mensagem no meu perfil. Mas o Facebook tem um administrador? Tem. E ele pode ler minhas mensagens? Pode. Pode me excluir? Pode. Vocês têm conta no Gmail? No Hotmail? Beleza. A conta de vocês lá no Gmail, que poder que tem? Padrão. Mas o Gmail tem um administrador, o Hotmail tem um administrador e ele pode ler meus e-mails? Pode. E o Gmail está lendo meus e-mails. Só que não é uma pessoa, é um software que lê todos os nossos e-mails. E baseado naqueles e-mails começa a nos mandar publicidade. É lido todas as nossas mensagens no Gmail. Só para dizer isso. Ok? Só porque o pessoal achar que a internet ela é pública. Não fica, estou na internet, estou no privado. Não tem privacidade na internet. A internet é pública. Bom, então olha só, quando eu crio o usuário, eu dou um nome e uma senha para esse usuário. Beleza.
Agora, olha só, gente. Aqui que vem uma das grandes questões do Linux. A questão de segurança. É comum a gente ouvir que Linux é mais seguro que o Windows. E é verdade. Por vários motivos. Entre eles, código-fonte aberto. Como, pô, o código-fonte aberto é mais seguro? Claro. Quando o código-fonte é aberto, o programa é auditável. Dá para auditar, dá para ler o programa e saber onde estão os erros. Agora, quando o código é fechado, tem como saber onde estão as falhas do Windows, por exemplo? Eu poderia dizer assim para vocês, ó, o Windows nesse momento está capturando os dados meus e mandando para a Microsoft? Poderia dizer isso? Ou posso não dizer isso? Tem como afirmar ou não posso afirmar? Não dá para dizer isso, ou dá? Não dá, porque o código-fonte é fechado. Então eu vou afirmar para vocês, nesse momento a Microsoft está coletando dados meus e está enviando lá para a Microsoft. O Windows está fazendo isso. Agora, uma das questões então do Linux ser mais seguro é o código-fonte ser aberto. Outra questão do Linux ser mais seguro, a maioria dos vírus desenvolvidos são para Windows. Para Linux tem muito poucos. Então, não é que não tenha vírus para Linux, tem muito poucos, é diferente. Tá? Tem vírus para Linux, e muito agressivos os vírus para Linux. Inclusive tem vírus para smartphone, tem que cuidar bastante, para tablet, para Android, tem que cuidar bastante. Tá? O pessoal acha que não tem, tem até antivírus, né? Vocês têm antivírus no smartphone de vocês, né? Beleza. Agora olha só, o que eu vou explicar? Agora o outro motivo que a gente considera o Linux seguro. Tá? Olha bem, até vou trocar de lado aqui. Ó. Em Windows, no Windows, quando a gente instala o sistema operacional, estou lá instalando o sistema, não tem sistema ainda no computador, vou instalar o sistema no Windows. Quando eu instalo o sistema no Windows, o Windows pede o administrador. Primeiro usuário que eu tenho que criar é o administrador. Então eu crio o usuário Paulo como administrador. Então Paulo é ADM. Muito bem. Aí o que acontece? Beleza, instalo o sistema operacional. Depois que eu instalo, o Windows não me pede auto-administrador. Quer dizer, eu poderia continuar usando o sistema operacional como administrador. Só que olha qual é o problema de usar o computador como administrador, usar o sistema como administrador. Imagina que eu estou navegando na internet, abrindo meus e-mails, e eu recebi um e-mail que tem um código malicioso, um vírus junto. E clico sem querer naquele, né, inadvertidamente, clico lá naquele software, naquele código malicioso. Como eu sou o administrador, aquele vírus tem permissão para instalação. Então é isso que torna, uma das coisas que torna o Windows inseguro, o que que é? É que o Windows pede o primeiro usuário seja o administrador, beleza. Só que ele não pede depois um segundo usuário de conta padrão. Então depois tudo que eu vou fazendo é como administrador, e como administrador o sistema fica muito vulnerável. Então a gente considera assim que no Windows, ó, no Windows depois de criar o usuário administrador, eu tenho que criar um outro usuário de conta padrão. Crio lá o Najar, e o usuário Najar, esse é o de conta padrão. E sempre que eu vou navegar na internet, fazer aquelas rotinas normais e comuns, eu faço sempre pela conta padrão, nunca pela conta de administrador. A conta de administrador eu só entro quando eu tenho que efetivamente administrar o sistema. Perfeito? E o Windows tem que fazer assim. Windows. Agora Linux não. Linux tem um artifício aí que já dá uma dificultada. Linux é assim. Ó. Linux também pede na instalação o administrador. Beleza. Só que depois que eu instalei o sistema, eu posso continuar utilizando o sistema com essa conta de administrador. Porque mesmo eu sendo administrador, ele me identifica sempre como conta padrão. Paulo, mas você não é administrador? Por que ele te identifica com conta padrão? Por segurança. E quando eu quero me transformar em administrador, que eu sou, eu tenho que colocar o comando sudo. O sudo é que me transforma em administrador. Então quando eu quero dar o comando como administrador, eu escrevo antes do comando sudo. Sudo tal coisa, sudo tal... né, vou botando os comandos. Então essa imagenzinha representa bem o que significa o sudo. Ó. Eu sou o administrador aqui, ó. E eu peço para o computador, me faça um sanduba. Só que eu não me identifiquei como administrador. Eu sou o administrador, mas não me identifiquei. Então me faça, o que o computador me responde? Como eu não me identifiquei como administrador, ele diz, faça você mesmo. Aí eu digo diferente para ele, sudo me faça um sanduba. Aí eu me identifiquei como administrador. Aí ele, tá bom, vai lá e faz. Então o que acontece? Sempre que eu quero, vou aqui vir para o modo comando, ó. Em Windows, em Linux, se eu quero dar o comando como administrador, eu tenho que começar assim, ó, sudo, e aí depois escrevo o comando. Aí eu estou me identificando como administrador. Isso torna o sistema mais seguro, porque mesmo eu sendo administrador, ele não me entende como administrador, a não ser quando eu me identifico como tal. E para fazer isso, eu tenho que colocar o comando sudo. Ok?
Bom, agora sobre as extensões de arquivos. Os arquivos de dados, o que são os arquivos de dados? Os arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, do Writer, do Calc, do Impress, as fotos, as músicas, essas não mudam as extensões. Esses dias me perguntaram assim, Paulo, eu tenho uns arquivos em PDF, eu vou conseguir ler no Linux? Claro! Quem é que lê o arquivo PDF? É o Linux ou é o aplicativo? É o aplicativo. E tem aplicativos que leem arquivos PDF para Linux? Claro! Então não é, eu posso ter uma música MP3 e conseguir ler ela no Linux? Claro, porque quem vai ler a música lá no formato MP3 não é o Linux, é o aplicativo, o tocador, o player. Então os arquivos de dados, o que são os arquivos de dados? Os arquivos do próprio usuário, esses não fazem diferença nenhuma a extensão. O que muda as extensões? Dos arquivos de sistema, esses mudam. No Linux não tem arquivo executável, arquivo exe, não tem isso. Então essa é uma outra questão que torna o Linux mais seguro, porque os vírus têm aquela extensão executável para o Windows. E essa extensão exe para Linux não faz a menor diferença. Se eu pegar esse arquivo e ficar clicando lá no Linux em cima dele, não vai executar nada. Ele não entende esse formato. Então em Linux, o que muda são os arquivos de sistema. Bom, o que é o tal do pacote Deb? Tá? O pacote Deb são aqueles pacotes que fazem a instalação dos programas. Então, por exemplo, eu quero instalar digamos, o Mozilla Firefox para Linux. O Mozilla Firefox vai vir dentro de um arquivo Deb. Com essa extensão Deb. É um pacote. E através desse pacote, então, é que é feita a instalação. A partir desse arquivinho é que é feita a instalação. Bom, o que é bacana no Ubuntu é o seguinte, uma das coisas bacanas no Ubuntu é o seguinte, vocês devem estar acostumados com o Android, né? E o Android tem o Play Store, não tem? Posso entrar agora lá no Android e baixar programas, né? O Ubuntu também tem uma central de programas. Você pode entrar agora na internet e baixar programas para ele. Tudo gratuito. Então, é só entrar lá na central de programas e baixar programas. Jogos. Inclusive, um aluno meu baixou um AutoCAD, que o AutoCAD para o Windows custa R$14 mil. E ele foi lá e baixou um AutoCAD gratuito. E o Synaptic, o que é o Synaptic aqui? O Synaptic vai gerenciar os pacotes, as extensões. Então, lembrar que para poder gerenciar o sistema, eu tenho que estar trabalhando como administrador, como superusuário. Já vamos fazer uns exercíciozinhos, tá? Bom, aqui é a configuração do Ubuntu. O que é a configuração? É o painel de controle do Windows. Onde é que a gente gerencia hardware e software no Windows? Onde é que eu gerencio no Windows teclado, mouse, impressora? Painel de controle. E aqui nas configurações do sistema é que eu vou gerenciar o hardware e o software do meu computador. E no Android, onde é que a gente faz isso? Configurações, não tem lá um item lá no Android, configurações, onde você gerencia teclado, vídeo, não tem tudo. Então aqui, data, hora, mesma coisa aqui. Todos os sistemas operacionais têm um painel de controle, só que cada um denomina de um jeito. O Windows chama de painel de controle, que é chamado de configurações do sistema. E aqui nas configurações eu posso mudar a aparência, quer dizer, o plano de fundo, posso mudar, criar as contas online, disposição do teclado. Então, basicamente, a gente pode fazer todas essas ações aqui. Ó. Mudar a aparência, o plano de fundo, mudar as cores, inclusive a posição do lançador. Depois, o teclado, podemos mudar o teclado para ABNT, ABNT2, padrão internacional, lembram disso? A ABNT tem a tecla cedilha, a ABNT2 tem a tecla cedilha, a tecla Alt-GR, e o padrão internacional não tem nem cedilha nem Alt-GR. Então eu posso mudar o teclado por aqui. Assim como também as questões de privacidade, né? Para registro de atividade, posso gerenciar. Posso também gerenciar, fazer os backups, as cópias de segurança. O Linux tem um utilitário, o programa para backup é utilitário. O Windows tem um utilitário que faz cópia de segurança, assim como também posso modificar até a hora, tudo isso ali pelas configurações. Também posso aqui configurar, na parte do hardware, já mudando, né, de item, o Bluetooth. O que é Bluetooth? Também é um barramento, só que o Bluetooth é um barramento sem fio. Posso conectar dispositivos sem fio por Bluetooth, é um tipo de barramento, assim como o USB. Também posso, como eu disse, mudar as cores. Podemos também instalar drivers adicionais. O que é um driver com R no final? Comunicação entre um hardware e o sistema operacional. Exatamente, ele é um software que faz o gerenciamento de um determinado dispositivo de hardware. Driver é um motorista, é o condutor. Quando eu compro uma impressora, o que vem com a impressora? Vem o CD. O que vem naquele CD?
O driver. O que é o driver? É o software que faz o gerenciamento dessa impressora. Em Windows é um driver, em Linux é outro. Então, eu posso querer instalar drivers adicionais para outras impressoras, posso deixar já configurado. Também posso fazer aquele gerenciamento de energia, né? Quando o computador começa a cair em inatividade, ele vai se suspendendo, desliga o monitor, desliga o disco rígido. Isso é o gerenciamento de energia. Também as impressoras, podemos instalar impressoras, remover impressoras e gerenciar a impressão, tudo por aqui. Assim como no Windows. Também os monitores, né? Resolução, quanto maior o número de pixels, maior a resolução, não é isso? Quanto mais pontos na imagem, melhor a qualidade. Vocês gostariam de comprar uma câmera digital de 5 megapixels ou de 16 megapixels? Por quê? Porque coloca mais pontos na imagem. Quanto mais pontos, mais detalhada a imagem, mais bem definida. Lembra que mega é milhão. Então 16 milhões de pontos ou 5 milhões de pontos? 16, muito mais definido, muito mais, a imagem muito melhor. Depois também posso configurar um mouse, né? E o touchpad, que é um tipo de mouse sensível ao toque. A rede, me conectar à rede sem fio ou redes com cabo. Também a questão do som, aumentar volume, diminuir volume, fazer todo o controle por aqui. Teclado, velocidade do teclado e o próprio sistema, que ele está me dando um resumo do sistema. Da tela, sistema que é acessibilidade, desculpe. Contas de usuário, é aqui que eu crio as contas de usuário, então eu tenho lá o Paulo administrador e tenho a Ana como conta padrão. Nós podemos criar outros usuários. Suporte a idiomas, eu posso instalar um Ubuntu, por exemplo, em inglês e depois instalar o pacote em português, quer dizer, instalar a versão, a tradução dele. Ubuntu One, isso aqui não vai cair, mas Ubuntu One o que é? Quando você instala um Ubuntu, você pode criar no servidor do Ubuntu um espaço de 15 GB para fazer backup em nuvem. Fazer cópia de segurança lá no servidor deles. Vocês já usaram um smartphone Apple? Ainda não? Quem usa smartphone Apple, quem comprou um Apple, você quando compra o smartphone, eles automaticamente criam uma conta no servidor deles. Para quê? Para quando você bater uma foto no teu smartphone, aquela foto já é enviada pela internet lá para aquele teu espaço, lá no servidor deles. Para quê? Caso você perca o telefone, caso você seja roubado, não tem problema. Todos os teus arquivos foram feitos uma cópia de segurança no servidor, um backup. Então hoje a maneira mais comum de fazer backup é em nuvem, quer dizer, é colocar lá na rede. Depois a gente vai entender melhor o que é uma nuvem computacional. Isso é um Ubuntu One. Então essa rede de serviços da Canonical. E aqui os detalhes sobre o nosso sistema. Então aqui ele está dando um relatório sobre o meu computador. Então tudo isso é Ubuntu. Perfeito? Vamos fazer agora alguns exercícios. Agora a gente já pode matar o restante dos exercícios aqui. Por favor, me ajudem nesse aqui. Ó. Só deixa eu dar uma confirmada aqui na hora. Líquido e certo que vai vir tipo uma questãozinha assim. Tá? Agora, se for desse tipo, por favor, né, gente? Essas aqui são as barbadas. São sistemas operacionais Linux, exceto Debian é, Ubuntu é, Kurumin é, o Squid, não, Fedora é. Opa. Depois. Tudo com Suplan. Olha como é, não, eu digo, não tem como inventar. Mesma coisa. É um sistema operacional Linux. Java Visual Basic, Mac, Assembly. Assembly é uma linguagem de programação. Debian, né? Beleza? De novo. Ah, não, esse aqui é a mesma. Não, essa aqui é outra. É outra questão. Essa aqui é outra. Mas viu, tudo com Suplan. Por isso que eu digo, ó, gente, se vocês acharem alguma questão da Consuplan de organizadora trazendo tela de computador, tela do Linux, me traga a questão. Porque eu ainda não vi questão envolvendo o Linux com tela. Área de trabalho, como é que é a área de trabalho no Ubuntu? Nunca vi isso ser perguntado. Quais são os componentes lá do painel de controle, lá das configurações? Nunca vi aquilo ser perguntado. O que é perguntado? Quais são as distribuições, quais são os sistemas de arquivos, o que vem numa distribuição, a forma de licenciar. É isso que vai ser perguntado para vocês. Eu estou dizendo a abordagem, o pessoal que está em casa também. A abordagem da prova é totalmente diferente de quem fez prova com sistemas operacionais Windows. O Windows eles pedem as telas, pedem tecla de atalho, que não tem nada disso.
Bom, então, essa é um operacional Linux. Mac não é. Opera a gente viu, né, que é o navegador. O Debian é o Linux. Netscape é o navegador. E o Vista é uma versão do Windows. Bom, isso aqui são comandos. Agora que entrou na parte dos comandos. Tá? Então, peraí. Agora vamos voltar aqui. Agora, gente, nós vamos trabalhar os comandos, porque esse é outra parte, outro caminho que a organizadora pode tomar. Como eu disse para vocês, a parte dos comandos é muito comum de cair em prova. Por quê? Os comandos, esses não costumam mudar de versão para versão. Tá? Não, ou mudam muito pouco. Então, olha só. Os comandos, eles podem ser agrupados em scripts. O que é um script? É um comando após o outro. Então, eles podem ser agrupados. E pode guardar tudo num único arquivo. A gente chama isso de um script. Tá? E quais são os principais comandos? Então, nós vamos começar aqui. Ó. Comando de controle de acesso para o usuário. Controlar o acesso. Então, quero encerrar a sessão. Exit. Quero encerrar o ambiente. Exit. Encerra a minha sessão. Logout. Né? Logout, fecha o meu ambiente. Password, muda a minha senha do usuário. Rlogin, logar de forma segura no outro sistema. Depois, SSH, sessão segura. O que eu gostaria que vocês marcassem aqui? Depois eu vou passar esse material para vocês, vocês têm aí também alguns atalhos. Eu gostaria que esses três aqui que marcassem. Exit, logout e password. Tá? Pessoal que está em casa também. Esses três são importantes. Eu vou mostrar os que mais caem. Não quer dizer que os outros não possam cair. Mas os que mais caem são esses aí. Até porque eles não vão pedir comandos muito complexos, porque também não é esse o objetivo. Vocês serão usuários, não serão os técnicos. Então, cuide desses três. Exit, logout e password. Esses três aqui tem que dar uma cuidadinha. Por exemplo, você vai naquela barrinha de pesquisar lá e digita o comando daí. Você vai abrir o modo terminal do Linux. O modo terminal você abre clicando nesse botãozinho aqui, ó. Lá no lançador. Ó. Não é bem o primeiro, é um mais abaixo ali. Espera aí, deixa eu só voltar aqui na imagem do lançador. Aqui, ó. Você vai clicar nesse aqui, ó. Clicando nesse é que nem abrir ali o modo comando do Windows, que nem eu fiz, abre o comando, aí você escreve os comandos. Tá? Deixa eu avançar. Aqui. Bom, beleza. Então, esses aqui são os de controle de acesso. Agora, e os de organização de pastas e arquivos, diretórios, né, e arquivos? Bom, aqui tem que cuidar alguns. CD, muda de diretório. Estou numa pasta, quero ir para outra. CD. chmod, muda a proteção. Aquela questão lá de mudar as permissões. Tem que cuidar. Depois, os outros aqui não costumam, mas esse aqui, ó, CP, tem que cuidar. O CP copia arquivos, é idêntico ao copy no Windows. Tá. Depois esse outro aqui, ó, ls, cuida desse aqui. O ls é que nem o comando dir do Windows, lista tudo que está na pasta. Então, dessa listinha aqui, eu quero que vocês cuidem principalmente cd, chmod aqui, né, o change mode. Depois, o cp que copia, e o ls que lista. Dessa lista, tem 4 principais. Eu gostaria de poder riscar aqui, mas é esses dois, este e o ls. Mas fiquem tranquilos, amanhã eu vou disponibilizar esse material para vocês, então vai estar lá no portal. Amanhã mesmo, eu só não vou mandar hoje de noite, porque não vai mandar agora, não. Também só vou chegar em casa lá pelas 11 e pouco da noite, então... Mas mandarei amanhã de manhã sem falta. Agora, olha só, tem mais alguns comandos. Essa partezinha é chatinha. Depois, o mkdir cria um diretório, né? Esse aqui vai criar o diretório, make directory. Isso que significa mkdir. Depois, ó, o mv, move ou renomeia arquivos. Seria o move, né? O pwd, ó, mostra o caminho para chegar até a informação. Todo o caminho, né? O patch name. O RM, ó, apaga arquivos, vem de remove. O rmdir, ó, exclui pastas.
Então, desses aqui eu gostaria que vocês cuidassem. Claro que os outros também são importantes, mas o que é mais importante? O MKDIR, o MV, o PWD, esses três aqui. Depois, o RM e o RMDIR. Tá? Esses aqui são esses 5 que eu gostaria que vocês cuidassem. Ok? Aqui, ó. Eu sei, eu vou fazer uma correçãozinha, tem um erro aí na apostila, tem um erro da digitação aí, tem dois comandos com o mesmo... Já vamos fazer a correção. Já vou fazer a correção também, pessoal que está em casa. Só deixa eu terminar aqui. Agora, olha só. Dessa, ó, exibe ou fazer a impressão de arquivos. Desse aqui, qual que cuida? Cuida aqui, ó, o MUR, que mostra o conteúdo de um arquivo, mas apenas do ecrã. O que é o ecrã? A tela. Toda vez que enche a tela, ele tranca. Quer dizer, o comando mais, né? Ele chega no final da tela e dá assim, mais. Ele tem que pressionar uma tecla. E o CAT aqui mostra o conteúdo do arquivo. Esses são os dois principais. E agora, os de informação de estado. Tá, então tem aqui também mais uns 2 ou 3 que eu quero que vocês cuidem. Quais? Clock, que vai poder mudar a hora do sistema. Tá, isso é facilzinho. E o date, mudar a data. Muito bem. Mas esse aqui eu quero que vocês cuidem, ó. PS, exibe os processos que estão em execução. Quais são os programas que estão em execução. O PWD, ó, mostra o caminho. Bom, isso que já falamos antes. Depois, o RUIS. Não, o RUIS aqui até para nós não é importante. Mas o RU, o que faz o RU? Mostra quem é que está logado no sistema. Então esse aqui dá uma cuidada. E o RUIM mostra quem é o usuário que está logado. Esse aqui mostra todos os usuários que estão conectados, ó, o RU. E o RUIM mostra quem eu sou, quem é o usuário que está logado naquele momento, com que nome que eu estou logado. Então daqui eu quero que vocês cuidem o PS, tá? Lista arquivos de processo, o PWD, que a gente já conversou antes, o RU e o RUIM. Esses 4 aqui são... e o data e hora aqui, né? Clock e a data. Esses são os principais comandos. Certo? E agora a gente vai fazer uns exercíciozinhos aqui que eu tenho sobre... justamente essa questão. Aqui, ó. Então, nos ajudem a resolver essa questãozinha. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a correção. Oi? Uhum. Então, sobre a execução de comandos de manipulação e acesso a diretórios e arquivos em um prompt de comando do Shell Linux de distribuição Debian. Bom, não tem problema falar em distribuição Debian ou Ubuntu. Por quê? Porque o Ubuntu se baseia na distribuição Debian. Então, beleza, os comandos vão ser os mesmos. Então, a opção que descreve corretamente a relação sintaxe do comando e sua função quer dizer, a sintaxe é a maneira de escrever. E o que faz o comando? Letra? Vamos lembrar que aqui pede o que está certo. Todos aqui estão errados. O que está faltando esse aqui? MKDIR. E esse aqui? É MV, tira o O. E o RDIR aqui, tá certo? Não, né? E aqui o LIS não é LS. Então é CP que copia. Esse é o correto. Depois, remove arquivos no Linux. O comando que remove arquivos. RM, remove. Tá? Inclusive essa é a correção que nós vamos fazer aí na apostila. Na apostila de vocês, na página 165, diz assim, ó. Ah não, remove arquivos está certo. Não, está RM. Tá? Não, remove arquivos aí está certo. Vamos adiante. Bom, essa questão eu ainda não tratei com vocês. Deixa eu agora deixa eu tratar uma questãozinha aqui, para resolver essa aqui. O que acontece? Quando a gente vai fazer a instalação
de algum programa pelo ambiente gráfico, no Linux, no Ubuntu, tá? Eu quero instalar um programa no Ubuntu, pelo ambiente gráfico. Então, eu disse para vocês que se eu quero instalar um programa pelo ambiente gráfico, eu vou por uma telinha aqui, ó, por aqui, ó. Eu vou por aqui, ó. Tá? Faço a instalação do programa por essa telinha aqui, tá? Pelo pacote Deb. Agora, se eu quero fazer a instalação pelo modo comando, quero ir lá para aquela telinha preta e escrever o comando para instalar o programa. Bom, se eu quero fazer pelo modo comando, eu tenho que usar esse comando aqui, ó, o apt-get. Esse é o comando que permite eu fazer a instalação de programas. Então, por exemplo, se eu quero instalar um programa como o Mozilla Thunderbird, o comando fica assim, ó, apt-get install e o nome do programa. Então, o apt-get, o que é? É o programinha, o recurso, quer dizer, o comando que permite fazer a instalação de programas. Se eu quero ir pelo modo comando, porque eu posso fazer pelo modo gráfico hoje em dia. Certo? Então, aqui também acredito que possa vir uma questão. E com isso a gente consegue matar essas outras questões aqui, ó. Aqui, ó. Vamos matar essa aqui, acho que até essa aqui anterior. Aqui. Essa aqui está... Essa diz assim, ó, o recurso desenvolvido originalmente para a distribuição Debian, que permite a instalação e atualização de pacotes, programas, bibliotecas de funções, etc. No Linux, de maneira fácil e precisa, é denominado apt-get. msconfig no Windows, né? regedit no Windows, instalar e remover programas no Windows, e Ubuntu é o nome da distribuição. E agora, me ajuda nessa aqui. Essa aqui bem mais complexa. Inclusive, eu acredito em questões assim, ó. Uma mesma questão, várias alternativas para serem analisadas. Que aí, com uma questão, eles conseguem fazer várias perguntas. Aqui, no caso, eles fizeram 5. 4, desculpe, 4. Se vocês, uma coisa que eu sempre digo, pessoal, é importantíssimo fazer exercícios. Porque se vocês observaram bem, essa está exatamente igual à anterior. Quer dizer, repetição, 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 repetição. Eles não mudam muito. Então diz assim, ó, a pasta aquela etc, lembra aquele diretório etc? É o diretório do sistema de arquivos do Linux, onde ficam armazenados exclusivamente os dados do usuário. Então, vamos dar uma olhadinha lá, só para a gente não se perder. Aqui opa, aqui eu estou nos exercícios, só um pouquinho. Aqui. Então, será que é isso? Oi? Era a pasta home, né? Só quero relembrar aqui o que faz a pasta etc aqui para a gente. Porque como eram muitas pastas, né? Só para fazer uma remember aqui, seção remember. Então, vamos lá. Estamos chegando. Era etc, né? Ali, ó. Diretório onde estão os arquivos de configuração. Então, não é o do usuário. Voltando agora ao nosso exercício. Aqui fala aqui onde ficam armazenados os dados do usuário exclusivamente. Então, errado. apt-get é um recurso desenvolvido originalmente para a distribuição Debian, que permite a instalação e atualização de pacotes. Exatamente isso aí. Está inclusive na questão anterior. GNOME e KDE são exemplos de interfaces gráficas utilizadas no Linux. Correto.
macOS, Ubuntu, Fedora, Kurumin são exemplos válidos de sistemas operacionais Linux. O Mac aqui é que matou, né? Então, a 1 e a 4 estão erradas. Estão certas a 2 e a 3. Tá? Questões assim eu acredito. Veja que essa questão envolveu basicamente tudo que a gente trabalhou hoje na aula. Falou aqui do sistema de arquivos, falou aqui do apt-get, falou dos ambientes gráficos e mais as distribuições. Essa aqui também de comandos, ó. Então essa aqui diz assim, ó. Ao clicar em uma pasta, duplo clique no Windows, este apresenta o conteúdo da pasta. Lista o que está na pasta, se eu dou duplo clique. Que pode ser composto por outras pastas ou por arquivos. O comando Linux equivalente, o que lista arquivos, é o ls. E para a gente encerrar aqui com chave de ouro, B é o copy, que é só CP. Certo? Então, pessoal, essa aqui diz assim, só para a gente fazer, o pessoal que está em casa, né, nós fazer a conclusão. Sobre a execução de comandos de manipulação e acesso a diretórios e arquivos num prompt comando do shell. Beleza. Diz assim, a opção que descreve incorretamente a função de um comando. Bom, todas estão certas, menos o copy. No Linux, para copiar arquivos, é CP. Então, pessoal, por hoje eu agradeço. Próxima aula a gente já entra no Writer, editores e processadores de texto, ok? Muito obrigado e uma boa volta para casa. O pessoal que está também nos assistindo em casa, agradeço.